Deus, paz do Senhor. Quero compartilhar com você o livro. Eu quero compartilhar o livro Homem do Céu, do irmão Yun. Esse livro aqui, ele tem uma história muito linda de um cristão chinês. Um homem que levou a sua fé, a sua convicção até as últimas consequências. E após aceitar Jesus como seu salvador, o irmão Yun enfrentou muitas dificuldades. O livro, a história vai dizer que em 1974, a Revolução Cultural ainda assolava o país. E o irmão Yun teve um encontro com Deus de uma forma milagrosa. Seu pai, doente, descobre um câncer, foram clamar ao Senhor, orar, pedir a Deus para que curasse o seu pai. E a família entra em tempo de clamor, de oração, de intercessão, pedindo a Deus para que curasse o pai deles. Essa família reúne os parentes, reúne os amigos, pensaram que ele tinha morrido. As pessoas chegavam na casa do irmão Yun, roupas de velório, pensando que o seu pai havia morrido. Mas para surpresa deles, eles batem a porta, abrem a porta, aquele homem que estava doente. E quando todos pensavam que ele tinha morrido, Deus curou aquele homem. Aquela família teve uma experiência fantástica com Deus. Eles se trancaram dentro dessa casa, agora eles começaram a ouvir o milagre que Jesus havia feito. Por conta do medo de serem vistos, alguém escutar acerca do assunto que eles falavam, eles fecharam as portas, colocaram pano sobre a janela e começaram a falar do milagre que Jesus havia feito. Agora aquelas pessoas, elas estão assentadas na casa do irmão Yun, o milagre que havia acontecido com seu pai. Dobraram seus joelhos com muita alegria e também entregaram sua vida a Jesus. Começa um grande movimento religioso na China. Aqui nasce um grupo de crescimento, uma célula, nasce uma igreja no lar. Essas pessoas começaram a se reunir nas casas e falar de Jesus. A igreja começou em pequenos grupos, reunir e falar e proclamar sobre Jesus. Que Deus começa a salvar pessoas na China. Uma proporção muito grande. As pessoas começam a querer viver e ouvir mais acerca do evangelho. E diante dessa situação, a mãe do irmão Yun, uma mulher, muito temor ao Senhor, ia ler, não sabia escrever, mas ela começa a falar sobre Jesus, a pregar para as pessoas. A igreja começa a crescer na China. A oposição chinesa, o governo chinês, eles se levantam para tentar parar o andamento ou o crescimento da igreja nessa época. O Yun, com apenas 17 anos, ele foi preso. O mais lindo dessa história nesse livro é que a perseguição fortaleceu os cristãos. Através da consolidação de ensinos bíblicos, eles levaram essas pessoas ao batismo. A única maneira segura de fazer isso, de batizar as pessoas, foi abrir um buraco no rio congelado que havia perto do lugar onde eles estavam. Cavar um buraco, rio congelado, isso deveria ser feito durante a noite. Eles corriam um sério risco. E quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Muitos testemunhavam nessas vezes que eles iam se batizar durante a noite na água de um rio congelado. Eles diziam que a água não estava gelada, mas a água estava morna. Precisa ter essa convicção. Deus é fiel. Cuida de nós nos mínimos detalhes. O irmão Yun passou a ser considerado criminoso na China, porque ele falava de Jesus. Passou a ser procurado pelo governo, ele falava de Jesus. E algumas propostas foram feitas a ele. Por exemplo, dos três poderes procurou ele, a liderança, ele queria ter uma igreja, um local, mas ele só poderia falar aquilo que era a favor do governo. Ele não aceita, ele não concorda e ele passou a ser um criminoso. Mas ele não abriu mão da sua fé, não abriu mão do seu amor por Jesus, ele não abriu mão da sua convicção. Isso levou ele a dores, a sofrimento, perseguições, prisões, mas a sua fé, sua convicção permaneceu intacta. Na cadeia vai ser provado, esmagado, mas ele não vai abrir mão da sua fé. Até onde ele está disposto a ir. Ele passou fome, ele passa frio, ele é torturado na prisão, tudo isso por amar Jesus. Como está a sua fé? Ele estava disposto a passar por tudo isso e jamais abandonar sua fé. Ele não teve uma vida fácil na prisão. Pelo contrário, eu creio que todos os dias era dada a ele uma oportunidade de negar a Cristo, mas a convicção no coração não deixou ele fazer isso. Quantas vezes pegaram ele, levaram até a aldeia onde ele morava, mostrar às pessoas que participavam dos cultos nos lares e ele não entregava ninguém. Voltava para a prisão e o sofrimento aumentava. Ele ficou irreconhecível. Esse homem sofreu no corpo. Ele ficou irreconhecível a ponto de sua mãe só reconhecer ele por causa de uma marca de nascença. Estava muito tempo sem comer, havia apanhado muito
e o seu semblante já não era mais o mesmo. Mas mesmo diante dessa situação, ele não abriu mão da sua fé. Como que está a sua fé? É uma fortaleza ou a sua fé é uma fé fraca? Ele estava na cadeia, preso, muito tempo. Longe da sua casa, longe da sua família, da sua esposa, ele também está longe do seu filho. Como esse homem se entregou por amor a Deus? Que de uma maneira milagrosa, maneira poderosa, como o anjo fez com Pedro em Atos dos Apóstolos. O irmão Yun vivenciou isso, literalmente. Foi liberto da prisão. A fuga dele foi algo que despertou a ira do governo chinês, porque a maneira como ele saiu da prisão foi uma vergonha para o governo chinês. China agora se sente envergonhada. Um prisioneiro, achado como um criminoso de alta periculosidade, conseguiu escapar. Ninguém sabia explicar. A única coisa que eles sabiam, o irmão Yun não se encontrava mais na cadeia. E ele consegue fugir. A sua ida da China para a Alemanha também foi algo sobrenatural. A vida desse homem é uma vida sobrenatural. Na Alemanha, o irmão Yun começa a sua vida. Ele levava no corpo as marcas do amor. As mesmas marcas que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17. Ele traz no corpo as marcas de Jesus. O Yun, ele foi marcado por amar a Jesus. Como Paulo também sofreu pelo Evangelho. Como Paulo sofreu por Jesus. E você se lembra do que o Senhor falou para Ananias? Ele falou, olha, vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo Evangelho. O quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Como não falar de Jesus? Quando nós falamos de marcas do amor, nós precisamos falar de Jesus. O corpo de Jesus também foi marcado. Só foi marcado porque ele nos amou. O amor de Cristo Jesus por nós levou o seu corpo a ser marcado. Tomé não acreditou que ele havia ressuscitado. Ele queria ver as marcas no seu corpo. As marcas do amor de Jesus pela humanidade. E se Tomé não ver essas marcas, de maneira nenhuma ele acreditaria. O amor, ele deixa marcas. De alguma maneira, na sua vida, você precisa deixar Jesus marcar você. Você precisa deixar Jesus marcar a sua vida. Ele amou você primeiro, nos amou primeiro. Ele foi marcado por amor a nós. Agora chegou a nossa hora de sermos marcados também por amor a Jesus Cristo. Você precisa permitir isso, ser marcado por Jesus. Temos uma marcação, nós somos escravos da orelha furada. Eu acredito que Jesus quer marcar ainda mais a nossa vida, ainda mais a nossa história. Você precisa permitir. Quando nós lemos esse livro, meditamos nessa história, nós percebemos que o irmão Yun, ele colocou a vontade de Deus acima da sua vida. Ele colocou a vontade de Deus acima de tudo. Essas foram as últimas palavras do irmão Yun no seu livro. Talvez eu seja morto por causa do Evangelho. Se você ouvir essa notícia, não chore por mim. Chore pelos milhões de almas escravizadas por Satanás, porque a morte não é o fim para o povo de Deus. A morte é apenas o início para a vida eterna. Você ficar sabendo que eu fui chamado para o meu lar, por favor, siga em meu lugar, levando o Evangelho até que Jesus volte. Essas foram as últimas palavras relatadas no livro O Homem do Céu. E através desse vídeo eu quero fortalecer a sua fé, encorajar você, ainda que tenha fome, perseguição, tenha nudez, frio, que tenha açoites, prisões, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece jamais te deixará. Deus abençoe a sua vida.